Reverendo Dorival Santos Silva. Boa tarde a todos. Nesse primeiro dia do mês, esse primeiro dia desse novo semestre, que nós possamos realmente receber tudo aquilo que nós sonhamos, que nós semeamos no semestre passado, e que esse semestre agora seja um semestre riquíssimo de resultados. Queria também fazer um agradecimento a todas as pessoas, os membros e pessoas que têm simpatia pela arte do Jorei na África, nos países de língua francesa e inglesa, que através das aulas que eu estou dando semanalmente, mesmo não sendo da arte do Jorei em sua maioria, estamos trocando grandes ideias e aprendendo muito. Eu prometo que um dia eu vou poder falar francês, para poder, ao invés de ter um tradutor, poder falar claramente. Mas, graças a Deus, através dessas aulas, muitas pessoas estão sendo ajudadas. Aqui no Brasil também, porque alguns brasileiros participam, e também não são da arte do Jorei. Né? Eu fiz até questão de não colocar ninguém da arte do Jorei para participar, porque não sou eu que coordeno. Né? Eu fui convidado. Por quê? Porque a maioria das pessoas são totalmente verdes, membros antigos até, mas não estudam ensinamento nada. Então, é como se fosse um aprendizado, é um beabá. Né? Então, está sendo muito precioso isso para todos que estão participando e estão tendo resultados. Isso que é o mais importante. Iniciamos esse novo mês com um ensinamento e um salmo que enaltece o senso de humildade no servir, nos fazendo alerta sobre os porquês das coisas muitas vezes não darem certo, sobre nossa responsabilidade como servidores, onde devemos entender que sobre nossa missão e o grau de humildade e sinceridade nessa entrega. Quem é humilde costuma reunir outras virtudes, como sabedoria, nobreza, tolerância, gentileza e gratidão. Não se acha nem melhor nem pior do que ninguém. Simplesmente age de forma cordial e respeitosa com todos, do mais simples às mais altas autoridades. Num trecho do ensinamento, o Meixo Sama diz: os que se propõem a trabalhar na obra divina devem, pois, tomar cuidado para não alardear o favor que estão prestando, nem desejar aparecer como benfeitores, atitude que só deprecia a gratidão advinda daquele que recebeu ajuda. Resultados insatisfatórios nunca poderão causar, por conseguinte, estranheza. Em Provérbios, tem um trecho que diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba, a empáfia, é um caminho que pode levar à ruína. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Ser humilde é deixar que Deus faça em nós maravilhas, de modo que sejamos instrumentos do bem para as pessoas que encontramos. O verdadeiro mestre compartilha todos os seus conhecimentos e se alegra ao ver um discípulo seu fazer coisas maiores e melhores que ele. Se colocarmos amor em tudo que fizermos, faremos coisas grandes e serviremos a Deus. Servir na obra de que Meixo Sama nos deixou deve ter como base a humildade. Esse sentimento de humildade, independente de você ler sobre a história de Meixo Sama, sobre a história do Cristo, sobre a história de Buda, sobre a história de Maomé, outros, Allan Kardec, ou tantos outros santos até, nós temos que ter isso conosco. Né? Eu não preciso ser estrela para ganhar respeito de ninguém. Pelo contrário, as pessoas que querem ser mais estrelas são as que menos respeito recebem. Porque ninguém suporta ficar perto de pessoas assim. Eu sou bom, o resto não é nada. Né? Só eu sei fazer, só eu sei isso e aquilo outro. Então, isso é da vida. Né? A vida ensina isso. E muitas vezes as pessoas também convivem com pessoas assim no seu trabalho, na sua vida social, recriminam e criticam. Basta essa mesma pessoa dar um salto na sua vida que ela se transforma igual ou pior àquela que ela criticava. Então, no fundo, é inveja. Né? É inveja.
O apóstolo Paulo disse que aprendeu a ser humilde seguindo o exemplo de Jesus. Ele que se julgava o grande Saulo, tornou-se pequeno Paulo. Antes da célebre frase, tudo posso daquele que me fortalece, Paulo declarou que tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. A humildade era o segredo do poder na sua vida. Para ser exaltado, é preciso primeiro vencer a humilhação. Acho que muitos de nós aqui já passou por uma situação assim, já viveu algo parecido na sua vida, não é? Entender o que é ser exaltado e o que é ser humilhado. Entender o que é viver na fartura e na escassez. Mas o grande lance desse estudo aqui é você respeitar as purificações, é respeitar esse processo pelo qual você está passando. Tem pessoas que querem, não, como é que fala? Desrespeita a purificação quando você passa por ela. Ao invés de entendê-la, aceitá-la e agradecer, ela recrimina, reclama que Deus abandonou, que Deus isso, que daquilo, aquela pessoa, aquele isso, aquele outro. Começa a usar justificativas para poder criticar até mesmo Deus. Então ela desrespeita a purificação, consequentemente deixa de purificar e passa a sofrer. Quando você começa a agradecer a purificação, você entende que é um processo que Deus está te lapidando para você atingir um outro nível da vida, um outro nível de fé, um outro nível de experiência, vamos dizer assim. Consequentemente, quando você começa a ter esse sentimento, aquilo que era muito difícil, complexo de se ultrapassar, passa a ficar mais suave. Porque o processo muda no seu mental e no seu espiritual. Porque você entende. Quando você não entende, você só recrimina. Né? Ah, Deus, por que eu tenho que passar por isso? Eu sou uma pessoa tão boa, e não sei o que lá, e bibibi. Não, cara. Tem um porquê. Deus nos ama tanto que nos dá a oportunidade de resgatar nessa vida. Ou prefere morrer e reencarnar de novo? Com os mesmos BOs dessa vida? Ninguém quer, né? Repetir de ano. Né? Repetir de ano na escola é fácil, né, dona Cidinha? É uma vez só, é uma vez. O ano que vem volta tudo de novo. E repetir uma vida? O que é melhor? Um ano ou 70, 80 anos novamente? Isso na matéria, fora a parte espiritual. Não é? Então, se nós passamos por purificações nessa vida agora, entenda por que Deus quer que isso aconteça agora. Porque alguma razão tem para você, que tem alguma coisa a mais que Deus vai te preparar para você receber. Mas para isso você tem que entender o processo. Sem gratidão você não vai receber. Com lamúria, muito menos. Como é que você vai premiar uma pessoa ingrata? Como é que você vai premiar uma pessoa que não tem sentimento nenhum de respeito pelaquilo que Deus está lhe dando? Não dá, né? Aí é a mesma coisa que você querer subornar alguém para ficar bonzinho com você. E Deus não faz isso para a gente. Deus é justo. Quem deve paga, quem merece recebe. Por isso que o nosso sentimento, o nosso pensamento tem que ser de uma grandeza fora do comum, mas não é fácil, principalmente quando você está passando por algum tipo de purificação. Já vai ter que trabalhar pensando, meu Deus do céu, vou encontrar aquelas pessoas. Dai-me paciência. Dai-me paciência, né? Chega lá, treva. A hora não passa, né? Mas o que acontece? Aquilo que você falou agora há pouco, né? Quando você consegue enganar o negativo, quando você consegue disfarçar, você pode estar virado no saci por dentro, querendo matar o peão, mas por fora uma serenidade, um zen, né? Mas ninguém sabe o que está passando por dentro. E nós muitas vezes, outro dia falei no Bom Dia, o silêncio é ouro, né? Nós muitas vezes damos o alimento para o mal, que é o quê? Suas dores, suas neuras, suas frustrações. Você se abre com qualquer Zé Ruela. Ah, eu preciso desabafar. Pega uma tranqueira, se desabafa. Horas depois, o mundo inteiro sabe o que está passando. Não, mas eu desabafei com você. Poxa, procure alguém que valha a pena você abrir seu coração. Alguém que você sabe que você vai ouvir uma palavra de conforto. E não alguém para dizer assim, toma, lazarento, se lascou, hein?
Bem feito. Ah, mas coitadinho, né? Vem cá, dá um abraço para cuidar de você. É assim, ué. Então, muito cuidado com abrir sua guarda, né? Expor as suas dores nos momentos mais errados, né? Mesma coisa com suas alegrias, né? Você expõe, nossa, eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu consegui. Você fica feliz e quer compartilhar. Mas tem 2, 3 que olham assim, por que ele consegue e eu não consigo? Por que ele vende e eu não vendo? Por que eu consigo tal coisa e eu não consigo? Né? Às vezes não é nem maldade, mas esse sentimento pega. Se você tiver uma brecha, ele entra, aí trava tudo e você não consegue mais nada. Aí você vira mais um na fila de lamúria. Né? Pega a sua senha, bora lá, fim da fila também, vamos lamuriar, vamos lá, né? E assim vai. Né? No Salmo, o ser humano, Meixo-sama nos alerta sobre nossa missão. Não menosprezes a vida que recebeste de Deus e trilhe o teu caminho. Em todo ser humano palpita uma centelha que foi retirada do Espírito Divino. Purifica, pois, tua alma e recupera a integridade original da tua imagem. Nutrir nobres e elevados pensamentos, eis o que distingue o homem de princípios. Aí eu fiz um estudo em cima dessa centelha divina, que está dentro da gente e que muitas vezes nós menosprezamos. Não entendemos quem somos nós de fato. Ser centelha divina é ser uma partícula que se desprendeu do Criador, que é eterno. Infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, justo e bom. Deus é amor, e o amor é a alma da vida. Assim sendo centelhas divinas, somos amor criados simples e ignorantes, fadados pela lei do progresso a essa destinação, pois que ainda estamos estagiando na colheita dos frutos amargos de nossos equívocos. O ego inflado nos segue e nos afasta cada vez mais da essência de amor que há no todo. Reconhecer que não somos melhores do que ninguém já é um grande passo. A centelha é envolvida por sentimentos nobres, como o perdão, a benevolência e a gratidão. Quando reconhecemos nossos erros e perdoamos aqueles que nos magoaram, nós reacendemos a nossa centelha divina. Isso aqui é muito forte, isso aqui. Só que nós muitas vezes nos deixamos cair nisso aqui. Nós deixamos que o ego, que a raiva nos transforme. Vocês lembram muitos anos atrás, nem todos vão lembrar, de uma série chamada Kung Fu, que tinha o Kwai Chan Caine. Lembra? Não é do seu tempo não, mas você lembra. Né? Ele foi formado num mosteiro, num templo Shaolin, na China. Ele era o gafanhoto. E tem o mestre dele, que era um careca. E todos eram carecas, na realidade, era monge. E ele aprendeu as artes marciais. Depois ele saiu pelo mundo, foi para os Estados Unidos. E lá ele fazia as caminhadas, ele parecia um mendigo, mas ele era um caminhante. E sempre que chegava numa cidade, e era faroeste, né? Normalmente aconteciam várias situações, ele ajudava, apanhava não, ele era discriminado, ou tinha brigas e tudo mais, e ele com muita sabedoria, ele conseguia sair no final bem. E ajudava aquela situação, aquela família. Era uma série muito boa, né? O que mais me chamava a atenção no Kwai Chan Caine era a humildade dele, porque ele era um lutador fora do comum, mas ninguém imaginava que ele fosse. E ele era né? Nem se sujava. Né? Mas assim, em momento algum você via ele reclamar, ele lamuriar, se sentiu injustiçado, nada. E ele passava por alto por cada coisa ferrada. Então, eu aprendi muito assistindo aquele filme dele, como é que ele tinha aquela força de ultrapassar aquelas situações. E depois que estava tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, ele ia embora. Ele ia embora novamente para uma outra cidade, para um outro caminho, para uma outra missão, para saber lá Deus quem ele ia encontrar e para quem ele ia ajudar novamente. Nós, de alguma forma, temos que ser um pouco como o Kwai Chan Caine. Temos que, na nossa missão, ao atender pessoas, ao cuidar de pessoas, a nossa missão é estender a mão e levantá-las. Mesmo que você seja muitas vezes recriminado e atacado. Mas se você conseguir fazer aquela pessoa sair daquela condição de sofrimento, e ela entender, e daí para frente ela conseguir voar e conseguir seguir sua vida bem, já fez sua parte. A graça, no fundo, é dela, mas também, mais no fundo, era sua.
Porque você conseguiu tirar uma pessoa do nível de sofrimento, conseguiu fazer ela chegar no nível de felicidade e você cumpriu a sua missão. Se depois ela cair, já não é mais coisa sua. Você ensinou. Você fez por onde? Ela que talvez não continue por isso, né? Muitas pessoas conhecem Divaldo Franco, né? Que é um médium espírita. E tem um texto dele que diz assim: vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos, mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então, ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a vida, amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama, que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para os indivíduos abandonarem as suas imperfeições, suas mazelas e tornar-se a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim, o amor. O amor é a alma da vida. Ou seja, você não precisa renunciar a ser só, né? Toma. Cuide-se também. Se ame também. Se respeite também. Porque quando você só se anula, eu sou uma pessoa altruísta. Não, tem alguma coisa errada nesse ponto aí. Virou capacho? As pessoas confundem, às vezes, altruísmo com ser capacho. Pisa que eu gosto muito. Não é assim, cara. O servir, quando você serve prazerosamente, é até um ponto. Esse ponto não significa carregar ninguém nas suas costas. É o ponto que você vai, estende a mão e levanta a pessoa. Daí ela tem que caminhar. Porque se você quer carregar no colo, deixa de ser servir. Vira sofrimento. E depois você vai lamuriar. Mas aquela pessoa, ajudei tanto, olha o que ela fez comigo. Não, filho. Ela não fez nada, você que fez. Você extrapolou o limite do altruísmo. Né? Então se respeite, se cuide. Né? O Sama fala muito sobre verdade bem belo. Se na sua vida não tiver faltando um desses pontos, a coisa fica meio torta, meio desequilibrada. Então, se você se sente bem de uma forma torta, paciência. Agora, não significa que todos têm que ser iguais a você. Mas faça do seu espaço, do seu coração, da sua vida, um paraíso. Né? A verdade que vivemos é que a maioria das pessoas nem sequer tem conhecimento da existência da sua partícula divina, ou seja, sua centelha, muito menos da sua importância. Fomos condicionados a acreditar que Deus está distante de nós, porque somos pecadores imperfeitos, por isso não o procuramos em nós mesmos. Ao aceitarmos a existência da centelha de Deus em nós, entendemos nossa essência divina, pois trazemos em nossos traços de alma a herança do nosso Criador. Meixo Sama disse que veio à Terra para salvar os deuses e não os homens. E se entendermos essas palavras, começaremos a fazer brilhar mais e mais a nossa centelha. Nós somos deuses. Só que muita gente não entende isso e não age como tal. Ainda agem como animais, irracionais. Precisamos fazer brilhar essa centelha divina que nós temos. E a partir daí, sim, você faz isso aqui crescer cada vez mais. E quanto mais ela crescer e se expandir, mais forte você fica, as coisas chegam a você, porque o milagre não vem a você, é você que vai até o milagre, porque você se elevou espiritualmente para isso. Saímos da condição de meros pedintes para ser pessoas usufruidoras da graça de Deus. Precisamos viver em nível de graça, em estado de graça, não atrás de graça, pedindo graça. A centelha divina é a mais pura manifestação de Deus em nós. Alinhando nossos pensamentos com nossos sentimentos e nossas ações, nós nos conectamos a essa energia e passamos a encontrar as soluções para todos os problemas. Ao nos conectar com o amor incondicional da centelha,
Esse sentimento nos envolve de forma plena. Então o ego passa a trabalhar ao nosso favor, pois fundido a essa chama, alcançamos todo o potencial criador que a centelha divina possui para as respostas de todos os nossos problemas. Bishu Sama diz que é bom ter ego, mas é bom não manifestá-lo. Precisamos ganhar sabedoria para saber utilizá-lo. Ego todos nós temos, mas a sabedoria de saber usar no momento certo é que faz a diferença. Use o seu ego para ter resultado, para expandir, para crescer, para te dar garra, para te dar gana. Não use o seu ego para brigar, para perder tempo com tranqueira. Não vale a pena. Não vale a pena. Você fica sempre dando ibope para palhaço sem graça. Você vira a plateia para Satanás. E ele só... Como é que é a palavra, a frase? Você falou ali dentro? Nós não podemos ser plateia do mal. Nós não podemos ser aquele que vai aplaudir. Aqueles que, como vou dizer assim, quando você se sujeita a isso, você cai nas armadilhas, porque o seu ego te derrubou. O seu ego pode ser seu maior aliado e pode ser a sua ruína também, né? A fé e a confiança é o grande fator motivacional para esse intento. Quando isso acontece, ocorre que podemos chamar de fusão do nosso ego com a nossa centelha divina. Assim, através dessa poderosa conexão, a centelha passa a direcionar nossas ações e nossa vida. Quando o ego assume a vida de uma pessoa, ela invariavelmente se torna arrogante e prepotente. Essa é a causa de todo sofrimento, pois esse ego exacerbado é que atrai as condições do seu sofrimento futuro. Como diz no trecho do ensinamento de hoje, há, por exemplo, determinados ministros e dirigentes espirituais que assumem áreas de importância, julgando-se detentores de especial grandeza. Contudo, quanto mais se exaltam, mais diminuídos se apresentam aos olhos dos outros. Já a bondade está alinhada ao amor que há no todo, e esse é o único caminho para essa junção, pois é preciso vivenciar esses sentimentos e deixar o amor assumir o controle da vida. Esse é um grande ensinamento para toda a humanidade, que precisa aceitar a pureza de Deus. Uma coisa que é interessante é quando você deixa Deus agir, a sua centelha se manifesta, ela vai começar a brilhar. Ela vai se expandindo, se expandindo. Aquilo que você não via saída, você começa a receber, nossa, mas por que eu não fiz tal coisa? Assim é melhor, assim é mais fácil. Você se eleva. As coisas ficam mais claras, porque as nuvens que envolvem a tua partícula divina vão desaparecer. E quanto mais anuviadas elas estão, menos visão você tem. Menos sabedoria você tem. E mais você se afunda, porque você só vai falar coisas negativas, né? Também existe a possibilidade da nossa centelha divina se apagar. Na verdade, estamos descrevendo um estágio em que ela se torna uma chama bem fraca, bem reduzida, que não conseguimos ver seu brilho. A verdade é que ela jamais se apaga por completo. Esse é o momento em que a escuridão encontra espaço para se alastrar, pois o nosso ego se expande descontroladamente e sufoca a centelha divina, tornando-nos alvos de toda má sorte. Esse é o resultado de todo aquele que se afasta de Deus e de sua essência do amor. O ego e a iluminação da alma são duas escolhas distintas, que nos levarão a caminhos completamente diferentes. Nossa alma apenas se iluminará se de fato nos fundirmos com o todo. Já a escolha pelo ego será a causa de uma centelha divina enfraquecida. E quando a centelha está fraca, com o mínimo de sua chama ativa, ela abre espaço para o ego. Esse, por sua vez, abre um terreno fértil para o egoísmo, a falta de generosidade, a soberba e a superioridade. Isso afasta qualquer um da centelha de sua própria essência. O amor, a gentileza e a caridade são sentimentos que desaparecem na vida das pessoas dominadas pelo ego. Não há preocupação com a necessidade dos que estão à sua volta, mesmo tendo condições de ajudá-los. Tem um trecho de um livro chamado A História de um Anjo, que diz assim: irmãos, o reino dos céus é como uma porta estreita, ao lado de uma imensa e larga porta, que é o caminho da perdição do homem. É fácil e convidativo o caminho do mal,
porque as más paixões são numerosas e a estrada do mal é frequentada pela grande maioria. Através desse caminho encontramos o comodismo e o conforto. Portanto, os homens, desrespeitando as oportunidades de trabalho justo e honesto, entregam-se a esse caminho de iniquidades. Já a porta estreita exige sacrifício e desprendimento. Exige do homem uma reforma interior em seus conceitos de vida. A porta estreita reclama grandes esforços para aquele que queira por ela passar. Esse estreito caminho exige do homem que ele vença suas más tendências, que ele se liberte de seus vícios, e poucos a isto se resignam. Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. A grande maioria procura a porta larga da criminalidade, do egoísmo, da inveja, do ódio e da maledicência. Enquanto isso, a porta estreita é procurada por poucos. Esses poucos são aqueles que amam seus semelhantes, que buscam amparar os necessitados e que possuem uma palavra de amor e compreensão. Os que buscam o trabalho honesto, os que são solidários. Os que procuram a porta estreita são aqueles que venceram seus vícios do corpo e da alma e hoje são serenos como as pombas, onde nenhum mal existe. É um livrinho danado esse, bom pra caramba. Qual porta nós vamos escolher? Né? Qual porta nós vamos escolher? Dependendo da escolha, nossa centelha divina se fará luminosa ou ofuscada pelo ego. Tudo isso alinhado com um serviço sincero e humilde nos fará grandes estrelas luminosas na vida das pessoas em nossa jornada espiritual. Isso é o que vai marcar a nossa vida. Né? Nós temos esse tesouro incalculável dentro da gente, que é a centelha divina. Então faça, valorize ela. Valorize ela. Não a troque por coisas banais, não a venda por coisas banais, não a menospreze. Quando as coisas não estão bem, alguma coisa está acontecendo, para um pouco, faz oração, acenda um incenso, né? Leia um livro, ouça uma música, dê uma volta, abrace uma árvore, faça qualquer coisa, mas saia da zona de sofrimento. Não é zona de conforto, não, é treva. Saia do poço, saia do lodo, dê uma volta. Nós temos que fazer o mal ficar onde ele se sente bem e não dentro da gente. Tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa missão e que os senhores realmente saibam escolher a porta certa em vossas vidas. Obrigado a todos.